Olá, bom dia. Estamos, aqui continuando nosso momento de estudarmos, procurarmos entendermos a palavra de Deus. Estamos falando sobre o tema obediência, né? Deus prova a nossa obediência. Primeiro nós falamos que Deus estabelece limites, e quando Ele estabelece limites, Ele quer que esses limites sejam cumpridos, que nós venhamos estar dentro daqueles limites, venhamos cumprir todos os limites. E quando nós não cumprimos, ou Deus vai nos provar. Se cumprimos, chegaremos a determinado lugar, seremos ou não aprovados. Se não cumprirmos, seremos reprovados. Então, assim, Deus prova a nossa obediência. E como eu disse anteriormente, ali o povo de Israel, quando colocou-lhe o sangue nos umbrais, eles mesmos poderiam testificar, verificar se eles cumpriram, se de fato eles estavam obedecendo. É interessante que algumas pessoas costumam dizer assim: ah, Deus conhece o meu coração. Eu acho interessante, que de fato Deus conhece o nosso coração e nós mesmos. Nós conhecemos, se nós formos ali fora, vamos certificar, vamos aferir, atestar que nós obedecemos. Se eu for ali, Deus falou para eu colocar o sangue nos meus umbrais, eu mesma tenho condições de aferir essa obediência. Então serve para isso, Esses limites servem para que nós mesmos venhamos aferir essa obediência, se nós estamos ou não obedecendo. Como eu disse aqui, não é tão fácil assim, Essa nossa caminhada de vida cristã, de sairmos, de deixarmos o Egito, de deixarmos o mundo, porque nós, hoje, como cristãos, é da mesma forma que aquele povo saiu do Egito, nós também saímos. Nós somos considerados, no mundo como o Egito. A todos aqui, todos os envolvimentos ali, tudo que fazíamos, agora deixamos de fazer quando aceitamos a Cristo, porque nós temos essa caminhada. Eu quero ler um texto muito forte, ele é muito grande, mas eu quero ler aqui com os irmãos. Está em 1 Reis, no capítulo 13. É chamada aquele texto, do profeta novo e do profeta velho. Ele é bem grande. Diz assim: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do altar que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou. O altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho de onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui esse homem andou certinho, Fez o que Deus mandou. E o rei lhe oferece ali, chama ele. E interessante que não tem lugar nenhum antes, ele falando: Olha, Deus falou que eu tinha que fazer assim, assim não. E aqui ele fala: Olha, Deus me privou de comer, de entrar na cidade, voltar pelo mesmo caminho. Mas acontece que no meio dessa caminhada surge um moço, o chamado velho profeta, um moço que também tinha sido profeta, que também era profeta, vai atrás desse moço, que segue o texto, e encontra com ele deitado ali, descansando.
e chama ele para ele retornar. E ele fala essas mesmas palavras: olha, o Deus que me mandou falou para eu não retornar e nem comer. E ele fala: olha, eu também sou profeta. Irmãos, a nossa dificuldade é essa. Eu também sou profeta, eu também conheço a Deus. E o homem de Deus, o profeta novo, então retorna com o profeta velho para sua casa. Chega ali, come, sacia-se, né? E o próprio profeta, aquele profeta que falou que não, que um anjo tinha aparecido para ele, falou para que ele podia encontrar com ele, que ele poderia voltar, que então leva essas novas para ele, né? E ele vai e come. E esse mesmo profeta agora fala: você não obedeceu à voz de Deus e voltou, você vai morrer. E ele sai, né? Eu penso assim, né? Que agora, a essa altura, esse profeta novo, imagina, bom, eu tenho duas mensagens. Uma que eu poderia voltar pelo mesmo homem e a outra que agora eu vou morrer. Eu imagino que ele sai da casa ali, né? Pensando, alguma coisa, ou como se diz, como nós chamamos hoje, né? Testou Deus. E ele voltou. E a Bíblia diz que quando ele voltou, um leão o feriu e o matou. E o homem, o profeta velho, vai lá, encontra os ossos e lamenta, né? Que triste sorte, que triste decisão. Confrontar o erro aqui com o rei foi fácil, mas dizer não ao profeta, que também fala: eu também sou um homem de Deus, eu também sou profeta de Deus, e o anjo do Senhor me mostrou: pode voltar. Pode fazer, eu também já fiz isso, eu já trabalhei, eu já fiz. Irmão, se a ordem foi não voltar, não volte. Deus prova a nossa obediência, a nossa fidelidade. E esse homem então morreu, e esse profeta então lamenta, vai lá e pega o corpo dele. Tudo que acontece aqui, que ele falou aqui, vai acontecer. Depois, quando nós for ler os livros dos reis, nós vamos achar essa história lá na frente. Como ele falou aqui, anos e anos depois veio esse rei aqui. Não é assunto desse momento, mas aconteceu exatamente o que ele profetizou. Mas ele não obedeceu. E às vezes, se nós olharmos assim, pensarmos, nossa, é fácil quando é alguém que a gente profetizou contra, falou, porque a gente percebe que realmente está fora. Mas e quando é alguém que pensamos, nossa, e acreditamos, e agora? O que nós temos que fazer é meditar na Bíblia. É aquilo que eu tenho falado aqui. Tá de acordo com a Bíblia? A pessoa, a mensagem que ele fora dar, tá de acordo com a Bíblia? Se tivermos, vamos obedecer. E, para continuar, né, nós falamos lá sobre obediência, pegamos esse povo de Israel, a saída desde o Egito, desde a sua formação lá com Abraão. Esse povo que também hoje somos nós que saímos, deixamos o Egito para caminharmos com Cristo, saímos, temos esse êxodo, temos a nossa santificação, temos também a nossa caminhada, o nosso trabalho, né, a números e a confirmação do Deuteronômio, que é a nossa obediência, que Deus fala claramente sobre a obediência. É interessante que Moisés, antes de morrer, ele fala para o povo, ele exorta: olha, se vocês não obedecer, vai acontecer isso e isso, e escreve tudo, irmãos, está tudo aqui no livro da lei, tudo, tudo. E vai o povo, né, lá no tempo de Josué, a Bíblia diz que quando Josué está no seu fim lá, e nós usamos muito aquele texto de Josué 24 que fala, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, esse texto aqui é Josué fazendo aquele mesmo pacto que Moisés fez lá com o povo, quando ele estava prestes a morrer, e que o povo ia herdar a terra, ia possuir a terra. Aqui é aquele pacto, aquela geração que entrou. Porque vamos lembrar que o povo caminhou 40 anos. Na verdade, eles precisariam caminhar 2. Era o tempo em que Deus tirou-os do Egito. Era o tempo que Deus escreveu as leis e mandou aquele povo espiar a terra, e eles voltam e desanimam o povo. Então agora, aquele povo, só 2 deles entraram, Josué e Caleb. Agora aqui com Josué, Deus fala novamente, confirma aquele pacto: olha, não é para vocês destruir tudo, porque eu estou dando aquela terra para vocês, a terra lá de Canaã, não é porque vocês são bons, não. Não é que vocês são bonitos, tem uma versão que fala até engraçada, né? Pelo contrário, vocês são teimosos, obstinados, mas por causa da minha aliança que eu fiz com os meus servos, está lá em Deuteronômio 7. Então, assim, Deus tem uma aliança e Deus vai exigindo, vai exigindo.
essa obediência. E esse povo aqui no tempo de Josué, eles conquistam as terras. E fala, né, que foi no tempo de Josué eles conquistaram. Mas olha o que diz em Juízes, aí começa falando, né, Juízes sucedeu, Juízes primeiro, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Aí começa, né? Olha o capítulo interessante aqui, ó, aos capítulos 17. Aí fala, né, que eles foram e pelejaram, tá? Versículo 19 diz assim, ó: E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. O versículo 21, porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus. O versículo 27, nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã. Que era a ordem? Expelir, exterminar. Olha, isso é tão pouco expeliu Efraim os cananeus, tão pouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron. 31. Tão pouco Azer expeliu os moradores de Aco. Tão pouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes. Tão pouco. E qual era a ordem? Destrua todos. Olha o capítulo 2, o que diz agora. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vosso pai tinha jurado e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei diante de vós, antes estarão as vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. Aquilo que nós desobedecemos nos será por laço. Aquilo que eu e você que nós deixamos de fazer, que Deus mandou, nos será por lá durante a nossa caminhada. É interessante que Josué fala com eles, e olha o que Josué fala no capítulo 24, versículo 22, diz assim, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que vos escolhestes o Senhor para viver, e disse-lhes, somos testemunhas. Eles fizeram um acordo com Deus, falaram, não, eu vou. Sabe, fim de ano, né? Fim de ano a gente escuta muito. Nós ficamos com o nosso coração cheio disso, daquilo. Quando estamos com algum problema, fazemos aqueles tantos de propósito com Deus, vou fazer isso. Este ano é maravilhoso, né? Eu vou todos os dias na igreja, não vou atrasar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmão, quando dá março, abril, esfriou. Porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Nós temos que manter essa caminhada, essa obediência. E Deus, ele vai ou não confirmar segundo a nossa obediência. O que me chamou a atenção, analisando tudo isso, como nós desenhamos aqui outro dia, né? Nós estamos debaixo das mãos de Deus. Assim como o povo de Israel tinha a nuvem quando saiu do Egito, nós também saímos do Egito. Lembra que nós estamos caminhando para Canaã celestial. O povo caminhou para a terra de Canaã. Durante o dia, a Bíblia diz que tinha uma nuvem que os cobria. Eles tinham que estar de quê? Debaixo. Por isso que o salmista, Salmo 91, fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembra disso? Então, aqui, quem está aqui? Agora o que nós estamos pensando hoje, nós temos a graça, Jesus morreu para nos dar esse amparo, essa sombra. Hoje nós estamos debaixo da sombra de Cristo porque ele morreu em nosso lugar. Mas essa sombra, essa graça não é, apóstolo Paulo vai escrever dizendo, nós temos liberdade para andar aqui, para escolher caminhar aqui com Cristo e não para sair. Lembrem-se que aquela sombra que guiou o povo no Egito era a sombra que conduzia. Eles deveriam estar debaixo da sombra. Agora nós estamos pensando que se eu sair para cá, a sombra vai me acompanhar. Se eu vir para cá, a sombra vai me acompanhar. Não é assim, irmãos. É estar debaixo da sombra, dessa nuvem que nos cobre. Nós temos que encaixar aqui. Somos nós. Essa obediência está aqui. E Deus vai ou não confirmar isso nas nossas vidas. Como eu disse aqui, né, sobre Davi e Saul. Saul não obedeceu, Deus não confirmou o seu reinado. E Davi é interessante, Saul, ele já é ungido, já começa a reinar, tem
todo mundo aplaude, o recebe, porque desejaram, pediram um rei. Então Saul tinha tudo. Já Davi, nós vamos ver lá no capítulo 15, 16, Deus unge, e toda a caminhada dele, irmãos, foi aproximadamente de 15 a 20 anos para ele assumir o reinado. E só perseguição. Saul tinha todo o povo com ele quando assumiu o reinado, quando é ungido, e ele não obedece. Ele não consegue obedecer, não consegue esperar Samuel para fazer o sacrifício ali. Ele mesmo toma e faz. 7 dias que ele tinha que esperar, você atrasou, você não chegou no tempo atrasado. Davi foi ungido e antes a gente percebe que ele era aquele filho, aquela pessoa que nem era tão benquista. Tá lá todo mundo, Jessé, Samuel chega na casa de Jessé e fala, né, que foi ali e quer conversar com os filhos, tá? E vai todos, nem procuram por Davi. Davi estava no campo, quem sabe chamaram ele lá com as suas roupas e chega e unge. A partir desse momento, a Bíblia diz que o espírito que saiu de Saul entrou em Davi, foi para Davi. Então Saul passou a ter aqueles problemas, né? E Davi passou a ser aquele músico terapeuta de Saul. Então já começa ali. Então assim, ele não foi ungido e já foi para o rei, não. Ele teve uma experiência muito grande, ele vai tocar, tem aquele período que ele luta lá com o gigante, e os seus próprios irmãos, quando ele chega ali e pergunta o que está acontecendo, os irmãos falam, eu conheço seu coração, a pretensão do seu coração veio aqui, talvez para debochar, mas Deus conhecia o coração. E esse Davi, durante a sua caminhada, ele vai o quê? Fugir. E quem vai acompanhar Davi? Não era um exército grande, não. É, os valentes de Davi, né, lá na caverna de Adulão ali. É interessante quando a gente lê aquele texto. Davi ungido rei. Davi estava pronto para o reino. Foi ungido. E agora ele vai fugir, esconder. E quem vai com ele? A Bíblia diz, né, que os de espíritos amargurados, endividados. Você imagina, né? Você já está com problema, você está se escondendo e chega ali aquele punhado de gente ainda, 400 homens, que a Bíblia diz, né? Amargurado de espírito. Você imagina, irmãos, pessoas de amargurado de espírito. E saiu dali. Irmãos, o que que isso nos ensina? Que para nós obedecermos a Deus, está no nosso coração. E ainda que venha pessoas amarguradas de espírito, ainda que venham endividados com problemas, Deus exaltou porque foi Deus que chamou, porque Davi confiou. Quantas vezes Davi teve a oportunidade? A Bíblia relata 2 vezes de matar Saul e ele não faz isso, porque ele confiava em Deus. E quando ele assume o reinado, ele começa a reinar, como falamos, né, em Hebron 7 anos, depois em todo Israel por 40 anos, ele começa então a reinar com 30. É interessante que Deus não chega assim como falava com Saul. Samuel ia lá e falou: Olha, você não obedeceu, então já vou tirar o seu reino. Eu não confirmei o seu reino. Não tinha, não falou assim: Olha, você tem que fazer assim. Não, ele teve que continuar aquela caminhada, a sua luta diária. Mas ele venceu. Tem um texto que me chama muita atenção, lá em 2 Samuel 5, versículo 12. E quando ele, então, olha, ele foi lá no início ainda, cá na frente que ele vai ser reinado, 1 Samuel, cá no 2 Samuel que ele assume o reinado, que o povo convoca. E aqui ele fala assim, começou, e Davi entendia que Deus confirmava o seu reinado. E ele está prosperando, tudo prosperando. E esse Davi, que nas dificuldades compunha salmos, aqui agora, conquistando tudo, Deus abençoava ele em tudo. Ele olha e fala: Eu moro em casa, e a casa do meu Deus, a tenda, a arca do meu Deus habita em tendas. E ele deseja no coração fazer uma casa para Deus. Irmãos, naquele momento, eu já falei isso aqui, né? Em um dos vídeos de gratidão, que ele poderia agora pensar: fui eu que conquistei tudo, foi as minhas próprias mãos, porque acontece, né? Quando começamos a prosperar, achamos que somos por nossos méritos, e ele não, ele deseja. E aí o profeta Natan fala: Olha, vai, porque o Senhor é contigo. E à noite Deus fala: Não. E aí chega aquela história bonita que tem ali, né? Olha, não será o seu reino, porque você foi um homem sanguinário, teve muitas guerras. Não foi Deus que mandou lá atrás? Ele poderia aqui ir e falar assim: o Senhor que mandou, eu que estou desejando construir. E Deus fala: não, o seu filho. Aqui, nesse período que Deus vai falar para ele, confirma o reino dele. Não só que os filhos dele, que teria sempre uma descendência, como a nossa linhagem também de Jesus, essa linhagem de Jesus. O seu reino será eterno por causa da obediência.
E é interessante que aquele povo ali, que lá no início eles não expulsaram, que seria tropeço para aqueles, porque assim, quando nós pegamos essas pessoas, os que, no caso daqueles cananeus, aquele povo ali, Davi usou eles, trouxe eles para obedecer a Deus. Enquanto os outros, ao invés, porque Deus falou sobre isso, né? Porque eles serão tropeços, vocês vão adorar os deuses deles, vão fazer. Davi não trouxe eles para adorar a Deus. Entendeu a diferença? E aqui, quando são os outros, eles, ao invés de trazer para cultuar só a Deus, envolve com os deuses deles, com, com a cultura deles, com o povo deles. Ah, não, tudo bem, não tem nada não. Quando Davi fez diferente, organizou tudo, né? Então, que Deus possa nos abençoar, que nós estejamos debaixo dessa nuvem, porque nós estamos, somos nós que temos que acompanhar. E não a nuvem, como nós lemos lá, Deuteronômio 28, nós lemos a primeira parte, né? Se obedeceres, as bênçãos nos seguirão. A gente pensa que a bênção vai correr atrás de nós para cá não. Vai nos seguir por quê? Porque eu estou aqui. À medida que eu vou caminhando, aqui de baixo, ela está me seguindo. O escritor, quando escreveu aquilo ali, é como a gente, quando criança, imagina o sol que está correndo atrás da gente, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando eu era criança, a gente falava, o sol está correndo atrás. Então, aqui, ó, quando escreveu, tinha essa sensação, né? Mas é porque nós estamos aqui embaixo dessa nuvem, que nós venhamos permanecer até a nossa chegada a Jerusalém, nossa mansão celestial, que nós caminhamos com esse objetivo, para a mansão celestial. Aquele povo caminhou no deserto. De dia tinha uma nuvem que os cobria. Pensa no deserto escaldante. E aqui, e você poderia sair, irmãos. Quantos morreram? Saíram e morreram. Que a Bíblia fala, né? Tem a mão da bênção e a mão da maldição. Você escolhe. Você escolhe qual quer entrar. E a qual que você entrou, nós vamos caminhar. Temos que estar aqui. Agora, se eu sair, eu vou sair para cá. Não. A nuvem tem um destino. A nuvem tem um destino. E nós temos que estar debaixo dessa nuvem. Que Deus nos abençoe, nos faça entender, que não sejamos ali como um profeta novo, né? Que quando foi profetizar, foi tudo bem, o rei falou, não aceito. Mas quando veio um outro profeta, eu já fiz, eu já sou. Deus falou comigo, o anjo falou comigo. Que nós tenhamos de Deus discernimento, sabedoria para obedecer, para ser fiel até o fim. E é interessante que se nós formos ler, o vídeo está ficando muito comprido, mas como Davi morreu, Deus falou para ele, olha, você vai morrer em dias fartos e bens, e ele morreu, fartos e bem. Irmãos, eu leio a história de Davi, eu fico assim, emocionada, emocionada. Como eu já disse aqui, ele não era perfeito. Ele não era perfeito. É interessante que a Bíblia fala, né? Olha, o meu servo Davi foi perfeito, exceto lá no caso de Urias, que ele ficou com a mulher de Urias e ainda mandou matar Urias. A Bíblia relata sobre isso, irmãos. A Bíblia não esconde, não. Ele foi perfeito, mas no mais ele era crente, fiel. Errava, mas sabia a quem recorrer. Sabia a quem tinha que obedecer. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana muito abençoada, de muita paz e muita alegria. O meu forte abraço.